Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast no AgroPod. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco diferente. Você já ouviu falar no termo agricultura regenerativa tropical? Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. Para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui o Matheus Araújo, ele que é engenheiro agrônomo, produtor rural e também consultor dessa área. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir e às vezes simplificar, o que é realmente agricultura regenerativa, como implementar, quais práticas o produtor vai implementar no primeiro ano, no segundo, alguma coisa, a transição dela, e eu espero trazer mais respostas do que dúvidas. Que legal, eu tenho certeza. Agora, Matheus, por falar nisso e em desmistificar algumas coisas, queria entender por que desse nome. Agricultura regenerativa a gente já subentende, mas o porquê esse termo tropical? O que ele define? Bom, eu acho que é importante, eu gosto de usar o termo para explicar o que é agricultura regenerativa. Eu até abri parênteses, é agricultura pró-agricultor. Então, o agricultor ele entende como assim, uma facilidade a mais que é aquela agricultura que ele vai conseguir harmonizar o sistema de produção ou integrá-los, uma atividade, deixando benefícios para a próxima, que consequentemente ele vai gastar com menos compra de insumos externos e vai ter mais resiliência no seu sistema, vai ter mais rentabilidade no final das contas, Porque, para simplificar, eu não acredito que a solução para a sua propriedade ela vai chegar numa garrafinha ou num big bag ou vai chegar engarrafada. Que venha pronto da indústria, né? Exato. Então, primeiramente, é importantíssimo você harmonizar o seu sistema, deixar ele com uma resiliência. E essa agricultura regenerativa, ela faz isso. É você, a cada safra, a cada ciclo de cultura, você deixa o ambiente melhor do que o anterior. E, se possível, ainda sincronizando a cultura anterior para deixar a residual, em questão de fixação de nutrientes, descompactação, para a cultura que será implementada. Então, eu chamo de agricultura inteligente, Então, ela regenera, ela otimiza recursos e ela, no final das contas, traz a rentabilidade que o agro hoje passa por problemas sérios na questão de rentabilidade. Ou seja, a cultura que está ali, ela não está apenas absorvendo minerais, da terra, ela está regenerando, nutrientes, enfim, ela está fazendo esse retorno, essa compensação ao mesmo tempo. Perfeito. E junto com isso, a gente tem que também entender que existe uma sinergia entre as plantas, que existem culturas que vão até ajudar a combater doenças de solo que podem afetar a próxima cultura. Então, quando você entende essa sinergia, essa integração de uma forma um pouco mais profunda, ela acaba que o sistema por si só ele tem uma rentabilidade superior, uma resiliência a mais. Então, eu creio que essa agricultura tem algumas pessoas que falam que hoje está em alta, está na moda, digamos assim, é a nova velha agricultura. Voltamos aos primórdios. Voltamos aos primórdios, E acaba que eu acredito muito, a gente acompanha muito o mercado de pesquisas, a gente sempre está buscando essa linha para ter informações sempre de primeira mão, que as integrações, integração lavoura, pecuária, floresta, o ILPF, vai começar a voltar de uma forma um pouco mais intensiva devido à demanda altíssima por produção de biomassa, que o Brasil vai entrar num ciclo que a gente pode também depois, acho que é um outro assunto, mas a energia renovável, O Brasil ele tem uma oportunidade de ouro gigantesca. Eu falo porque eu tenho acesso a números dessas grandes empresas e, como sempre, a gente temos que deixar de ser o país do futuro e começar agora realmente a implementar essas
digamos assim, essas oportunidades que nós temos, que são oportunidades de ouro. Então, por isso que eu falo que a agricultura regenerativa, ela não é só um modismo, ela é de vital importância para a viabilidade financeira do produtor rural. É interessante isso que você fala de energia, porque, por exemplo, só aqui no podcast a gente já falou de hidrogênio verde, da produção de hidrogênio verde, do etanol de milho, feito a partir dele, dos produtos a partir do bagaço da cana, por exemplo, da Frente Parlamentar de Bioinovação, que aprovou, inclusive, ano passado, né, uma legislação que foi um divisor de águas, que é o que vai permitir justamente que essa tecnologia tenha mais investimento, porque até então tudo era novidade, né? O produtor, mas será que vale? E aí, voltando a essa parte da agricultura regenerativa, você acha que... eu conheci um pouco, né, do trabalho de vocês lá em Rio Verde, tive essa experiência, e desde o primeiro momento que eu cheguei lá, eu falei, vocês estão há 10 anos à frente de todo mundo aqui, porque a tecnologia que vocês já têm lá há tanto tempo, ela começou a ir para outras regiões, a gente falar de agricultura regenerativa recente. Mas o que eu queria te perguntar, você acha que a abertura do produtor e também o incentivo foi a partir justamente da guerra da Ucrânia, quando todo mundo ficou com medo, a gente não vai conseguir importar fertilizantes, a gente está muito dependente dos químicos. Você acha que isso favoreceu a essa abertura de mercado? Não, perfeito. Favoreceu, né? Às vezes tem mudanças que acontecem apenas com a dor. Infelizmente, é uma realidade, né? Então, junto com isso, com o preço dos insumos disparando, e o Brasil tem uma dependência gigantesca, a parte que a minha especialidade, o que eu realmente me aprofundo, o que eu gosto de estudar, de aprofundar, é fontes alternativas de fertilizante. Isso me traz uma paixão enorme por isso. E eu sempre tenho buscado, tanto que na nossa consultoria, a gente somos especialistas nisso, em fontes, porque a gente sabe que o Brasil hoje tem uma dependência gigantesca que afeta, inclusive, a soberania nacional na questão dos fertilizantes. Se nós não pensarmos num projeto de país, algumas leis ambientais para certas jazidas que nós temos aqui dentro do nosso país não forem organizadas, inclusive o governo anterior soltou acho que foi uma PL, para exploração e pesquisa em fertilizantes, porque o governo já sabe que isso é um problema muito grande para o Brasil, né? Voltando para a sua pergunta, então assim, mas foi um pouquinho antes disso, acaba que os altos custos de produção, ele começa a te trazer perguntas, né? Será que eu estou no caminho correto? A gente vê um ano mágico, a nossa região de Rio Verde, Goiás, acabou que eu nem me apresentei a região que eu fico, mas sim, a gente já atua no Brasil inteiro, né, como consultor, mas especificamente Rio Verde, Goiás, que é a minha região, onde é a minha base, a minha casa, a minha residência, nós tivemos um ano mágico, tanto na produção de soja, produção recorde de milho, e nós temos relatos de produtores que estão apertados financeiramente, ou em RJ, e eu fico pensando, imagina se fosse um ano que o clima não ajudasse, né? Então, a gente vê que esse modelo de agricultura, a convencional, ela nos trouxe até aqui, mas eu não creio que vai ser a que vai nos levar daqui para frente, né? Ela não é sustentável no longo prazo. Financeiramente, no longo prazo, não. E também o nosso cliente, os nossos consumidores estão pedindo mudanças na nossa agricultura, né? E vai ter um mercado seleto específico para aqueles clientes mais avançados, e vai ter, obviamente, um mercado que vai consumir o que tem sido feito até o momento. Isso também é uma realidade, é uma verdade, né? Só que, no geral, a gente vê que vai ter linhas de financiamento diferentes para quem produz soja, milho. Como forma de incentivo mesmo, né? Como forma de incentivo que regenere o solo a cada safra. É muito importante isso. E o produtor, se ele consegue fazer isso, acaba que ele vai ter mais resiliência e estabilidade dentro do seu sistema, né? Então, voltando um pouquinho à pergunta, que a gente acaba que muda um pouquinho o foco, né?
A prática da agricultura regenerativa, no meu caso, eu vou contar um pouquinho, né? Então, eu me apresentando, que eu não fiz isso antes, eu tenho praticamente 33 anos de idade, faço o mês que vem. Filho de... Meu pai, no caso, não é da área da agricultura. Não? Não. É até um pouquinho interessante essa história. Olha, que bacana. Eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui. A gente entrou no agro em 2002. Meu pai comprou uma propriedade em Rio Verde, Goiás. Mas vocês já moravam lá? Não. Nós somos natural de Goiânia Uhum. e acabou que a gente mudou para Pirenópolis, Goiás. Meu pai é cirurgião dentista e tinha um consultório lá e atendia também em Goiânia, fazia as duas cidades. Daí teve a oportunidade de comprar uma área em Mato Grosso e Rio Verde. Então ele comprou a área primeiro em Rio Verde, terminou de comprar a área, surgiu a oportunidade de integrar junto com a BRF, hoje a Brasil Foods, né, a antiga Perdigão, não sei se você Sim. conhece. Uhum. E daí ele comprou essa área, já veio a oportunidade de colocar a granja, né? E a granja de aves, ela gera bastante cama de frango, que é um resíduo, né? Era um passivo ambiental. Era um problema. Era um problema. Gigantesco. E acabou que tinha uma área que daria para plantar soja. Então, ele começou a plantar, não saiu da sua atividade, e então ele pagava para plantar, para pulverizar, para colher. E eu e meu irmão foi crescendo, eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade, e a gente foi ajudando meu pai, acompanhando, mesmo que ele terceirizava 100% da operação. E devagarzinho a gente começou ali nos finais de semana, intervalos de férias, né? Correr atrás de um equipamento agrícola, entender com mais profundidade. Essa curiosidade. Isso, ajudar, porque a gente percebeu desde novo, a gente percebeu a questão da dependência, né? Essa palavra sempre veio junto comigo ao longo da minha trajetória aí. E essa certa dependência, ela gerou uma vontade de ter uma independência, então nós logo adquirimos um trator, uma plantadeira, um pulverizador e começamos a plantar. E vocês já ficaram morando na fazenda? Sim, só que é muito próximo da cidade, então acaba que é bem prático, né, digamos assim. Então a gente sim moramos na fazenda, já tinha a operação da aves, a agricultura também começou. E 2016, numa roda de conversa, teve um amigo do meu pai que perguntou por que a gente não consegue apenas utilizar a cama de frango como fertilizante. E eu era novo e aquele negócio pregou na minha cabeça, né, digamos assim. Eu falei, eu vou pesquisar por que só a cama de frango eu não consigo plantar. Aí, em 2016, eu conheci o processo de compostagem, eu conheci o meu sócio atual, né, o Antônio Teixeira, o professor Toninho, um abraço aí para ele. E 2018, a gente implementou na fazenda. Começamos a pegar a cama de frango como base, comprar algum outro resíduo local, regional e agregá-lo. E aí eu fiquei um ano acompanhando ele em algumas visitas, né? E por que não pode usar? Porque ela tem uma grande concentração ali de produtos que ela não vai promover essa alimentação correta de nutrientes? Não que não possa usar, vamos deixar claro, né? Mas eu queria uma melhor forma de aproveitar e utilizá-la, né? Então, a compostagem acaba que é o fertilizante mais antigo do mundo, até eu quero abordar um pouco mais para frente na conversa contigo. E nós percebemos que compostando eu poderia, às vezes, implementar alguma outra fonte de nutriente que faltava na cama de frango, que a gente chama de enriquecimento do composto, né, o ajuste nutricional daquele material de acordo com a demanda da cultura. Então, voltando um pouquinho, nós desde cedo acompanho meu pai no agro, né, e essa dependência de terceiros nos levou a comprar equipamentos para começar a nossa própria plantio, colheita. Diminuir o custo de produção, né? E para diminuir o custo de produção, eu vi a oportunidade em fazer a compostagem, um adubo orgânico. E em termo ali, também já logo
mais para frente me formei, comecei a trabalhar nesse meio termo com consultoria, rodar algumas fazendas que precisavam desse suporte. E resumindo, na nossa propriedade hoje, nós temos uma área que tem 8 anos que eu uso só o adubo orgânico, né? Então mostra que existe possibilidades de outras fontes alternativas de fertilizante, fora o tradicional mineral que o mercado oferta, né? Então, assim... Você conseguiu pegar um problema, que era um resíduo, e transformar numa oportunidade. Perfeito. E a cama de frango hoje, né, como também o esterco bovino, os resíduos animais, no geral, tornou-se algo super valioso, né? Então, o que às vezes lá atrás não era tão valorizado, hoje em dia tornou-se, né? Então, assim, para responder a pergunta, a gente começou no agro em 2002, às vezes de uma forma não tão direta, um pouco indireto, sim, e hoje eu posso dizer que é uma paixão. O agro, ele é apaixonante. Não tem como fugir. Não tem como fugir. A primeira coisa que eu faço até hoje, quando eu levanto, é olhar para o tempo, ver como que está o tempo. É uma coisa que é em contato o tempo inteiro com a natureza, né? E também, obviamente, é uma alegria ter o nosso negócio na dependência de Deus, né? Que legal. Isso para mim é um privilégio. Tem pessoas que ficam preocupadas, que é uma indústria a céu aberto, mas para mim é um privilégio, né? Se for para depender, que seja de Deus, né? Então, com certeza. Então, amém. Amém. Bom, aí voltando um pouquinho nesse contexto todo, então a agricultura regenerativa, são práticas que você vai olhar o seu ambiente de produção com uma forma um pouco mais holística, sistêmica, e entender o que eu posso agregar que seja uma fonte local, regional, que a cada safra que passa eu deixo o meu ambiente um pouco mais fértil, mais resiliente. E eu posso dizer que essa área nossa que tem 8 anos, que usa o nosso adubo feito na fazenda, eu vou no talhão, não é uma área de sequeiro, não tem irrigação. No período das águas, obviamente, a gente faz fura lá 10 centímetros, 5 centímetros, e encontra bastante minhoca, né? Que você só encontra em ambientes de horta. E aonde você tem minhoca no solo, é o maior bioindicativo de qualidade biológica. Tá tudo certo aqui, ó. Minhoca é algo que... Essa terra tá saudável. É um solo fértil, é um solo saudável. Eu sei que um solo saudável produz alimentos saudáveis que deixam pessoas saudáveis, né? Felizes. Legal. E nessa área de produção que você citou que 8 anos você não usa químicos, qual que é a rentabilidade dela em comparação com outras áreas? Ela consegue entregar a mesma quantidade de produtividade por hectare? Tá, boa pergunta. Então, nessa área nossa especificamente, nós não usamos adubações minerais químicas, né? Mais a questão da adubação. Eu ainda estou na transição para, no futuro breve, usar 100% biológico para complementar a parte aérea, né? Uhum. Nesse contexto, eu tenho clientes que estão mais avançados por questão de operacional, equipamentos e acaba que o meu tempo fica bem... Mas, sim, cada propriedade tem a sua velocidade de avanço, né? Então, você conheceu eu posso citar aqui a Fazenda Tropical do meu grande amigo Eric e do senhor Mário Maria Vandenbroek, que sim, eles já conseguiram implementar tanto a adubação orgânica e nada, pessoal, nada é engessado. Então, acho que aí está uma grande diferença. Não existe um único modelo de você fazer essa agricultura regenerativa. Então, a gente faz no máximo de 2 em 2 anos análise de solo da área deles, observa se tem alguma deficiência aguda. Se tiver, a gente vai entrar com um cloreto de potássio, sim, sem problemas, de uma forma mais racional, com critério e com adubação complementar mineral. E no caso deles, eles fazem uso muito pouco da adubação mineral junto com o composto e
conseguiu avançar um pouco mais na questão da substituição dos fungicidas, inseticidas químicos pelo biológico. Então, aonde ele conseguiu implementar um modelo completo, ele tem uma rentabilidade de 30% a 40% a mais do que o modelo tradicional. Então, assim, até... Ele não só atinge a mesma rentabilidade, como produz mais. A produção, ela vai gradativamente aumentando, sim. Só que mesmo se manter a produção, a gente até chama o ponto de equilíbrio financeiro, ele aumenta, né? Então, porque você acaba investindo menos investindo menos, e os insumos biológicos, eles, falando da questão da proteção da planta em si, eles são mais baratos, né? Então, e eles produzem os próprios micro-organismos na fazenda, né? Tem associação, então acaba que você acha formas de baratear esse custo dos biológicos com critério, né? Esse é um assunto, deixar claro que existem produções de on-farm, de biológicos, mas tem que ter critério e respaldar no mínimo do que a PL do bioinsumos exige, né? De qualidade e asepsia. Principalmente de manipulação, né? Porque você acaba fazendo uma contaminação cruzada se não houver um bom manuseio daquele produto, né? Perfeito, exatamente. Então, assim, resumindo, quando você começa a implementar as práticas regenerativas, acaba que vão sim te possibilitar a redução do custo de produção e um risco menor. Então acaba que, se eu tenho alguma frustração de safra, eu vou ter um risco de investimento menor por hectare e eu vou ter uma rentabilidade maior do que o modelo tradicional, né? Fora a independência que isso te gera. Então, voltando lá atrás no que a gente começou a conversar, então eu sempre tive comigo essa vontade de ter uma agricultura um pouco mais independente e uma agricultura que realmente fosse... É uma frustração muito grande, falando como produtor rural agora, vai se iniciar um ano agrícola, basicamente todos os meus insumos da minha fazenda vêm de fora. A gente sente que às vezes o ambiente é só uma planta que está na UTI, no soro, e fica sendo injetado tudo que vem. Nada contra, né? Mas assim, se você tira ali o acesso, dá uma boa alimentação para o seu solo, aumenta a imunidade, deixa o solo por si, né, ter mais resistência, a gente crê que esse é o caminho. Então, assim, a gente tem vários cases de sucesso de produções com boas produtividades e, obviamente, o foco maior é rentabilidade, ponto de equilíbrio, né? Como que está na minha propriedade isso? E, consequentemente, a gente sabe que os nossos clientes, a nível Brasil hoje, são produtores de saúde. Então, para mim, a maior alegria que eu consigo no final do dia, né, quando eu faço um resumo nas minhas ações, atitudes, a consequência do meu trabalho, eu sei que hoje o nosso trabalho, ele torna-se um solo mais saudável, alimentos de qualidade superior, e eu sei que é muito além do dinheiro. O dinheiro é apenas uma consequência, né? Consequência, né? Então, a gente vê que hoje a nossa forma de você olhar mais sistema de produção traz maior qualidade para o solo e, consequentemente, qualidade dos alimentos, né? Então acabou que a gente fugiu um pouquinho da pergunta aqui, porque uma coisa puxa a outra, né? Não, mas eu quero chegar bem nesse ponto, assim. Você citou o exemplo da fazenda tropical, né? E eu penso nisso, assim, quando a gente visualiza o que seria o ideal, a gente tem um modelo muito concreto dentro da fazenda tropical, como você bem colocou. Fecha o ciclo. Integração lavoura, pecuária, floresta, produção de biofertilizantes on-farm. Mas quando eu olho para tudo isso e vejo o quanto eles caminharam em pesquisa, em desenvolvimento, a gente tem uma jornada, ela não é do dia para a noite. Agora, quando você chega para o produtor, que ele ainda não entende nem o que é exatamente o contexto de agricultura regenerativa, ele olha para a fazenda tropical e ele pensa, eu nunca vou chegar nesse ponto. Então, por onde começar? Qual que é o primeiro passo? Bom, a fazenda tropical é um dos exemplos, né? Eu posso dizer com alegria e felicidade que existem muitos bons exemplos no nosso país afora e
integrações funcionando, né? E isso também não é nada exclusivo a nós, existem vários conceitos já bem estabelecidos, né? E vamos ressaltar, a agricultura que nos trouxe até aqui hoje tem seu mérito. Eu creio que o grande advento da agricultura regenerativa foi o plantio direto. Ali foi algo que virou a chave do agro brasileiro. E eu creio que essa etapa nova agora é a agricultura regenerativa numa versão mais de usos integrados, né? 4.0, sim. Exatamente. Então eu creio que vai ser outra grande etapa que o Brasil vai começar a entrar nela. Bom, a sua pergunta especificamente. O produtor, ele já entendeu o recado. Gente que roda muito no campo, ele já entendeu. Você chega numa propriedade e pergunta como que tá as coisas, né? Minha rentabilidade está baixa, eu tenho problema com doenças de solo, nematóide, estou precisando fazer investimento, correção de fusariose, macrofomina. Meu custo está muito alto, toda aquela ladainha da choradeira que a gente já conhece bem, né? A choradeira, mas ela é real. Sim. Ela, se ele não cuidar dela, ele sabe que aquilo vai levar ele para dívida ou até redução de patrimônio. Mas aí que tá o ponto de alerta. Você já conhece a ladainha, né? Você vai continuar reclamando ou você vai buscar alternativas para justamente resolver, né? Como diz Albert Einstein, né? Uma mente que se abre uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original, né? Exatamente. Só que assim, o produtor ele entendeu isso e especialmente na cultura de cereais, essas mudanças são mais fáceis, porque ele sabe que se ele não começar a aderir a essas práticas, ele está vendo a produção dele cair. Ponto final. Então, a partir do momento que ele começa a entender, eu preciso fazer algo diferente, aí ele começa a procurar. E eu posso dizer com alegria, até eu acho que eu não respondi a pergunta lá no início, a diferença da agricultura regenerativa tropical para a de países de climas frios, né? Então, aqui nos trópicos, nós temos muito fluxo de massas ao invés de estoque de carbono, igual eles têm lá na América do Norte e etc., Europa, etc. Então, quando você vai nesses países que você começa a fazer um buraquinho no solo e olhar em camadas mais profundas, né? Você vê lá um pouco da biomassa da safra anterior, da outra. E no Brasil você não vê isso, você vê grandes produções de massa que decompõe muito rápida e baixo estoque de carbono para o solo. Então a gente percebe que aqui o fluxo é intenso, né? Então hoje eu posso dizer que a agricultura regenerativa tropical ela traz altos níveis de produção de carbono. Isso para o Brasil é muito bom. Então, novamente, nós temos uma outra oportunidade de ouro na nossa mão, né? Que é recompensar o crédito de carbono de empresas, indústrias que não têm a possibilidade de ter um saldo positivo, né? Então, voltando para a sua pergunta, o que esse produtor pode fazer? Então, ele pode começar a mapear. Vamos lembrar, o produtor rural, faça um histórico da sua área, levantamento de produtividade talhão por talhão, tenta compilar esses dados, colocar numa planilha, entender com uma visão mais holística aonde que está o furo do balde na minha fazenda, quais talhões que a minha média todo ano cai, que minha produção é derrubada. Tem um problema, né, de rendimento. Exatamente. Então, a partir daí, ele vai começar a procurar estratégias para minimizar aquele impacto, né? Então, falando de estratégias agora, então ele tem a oportunidade de usar plantas de cobertura para esse sistema. Obviamente, a compactação de solo hoje, porque na academia a gente aprende muito da química do solo, né? Então, é muito salientado que nós precisamos fazer a calagem, e a calagem é fundamental, né, para o sistema, a fosfatagem, a adubação potássica, etc. Só que hoje, na minha percepção, os
pilares da fertilidade foram invertidos já. Então, hoje, o pilar principal que eu olho é o físico. Se o cara tem compactação de solo, ele não consegue ter uma oxigenação translocando no sistema dele, a raiz não vai percolar no perfil, ele não vai ter uma resiliência maior. Então, assim, ele gera vários problemas se ele não cuidar a física do solo. Então, no seu ponto de vista, antes de você identificar quais são os nutrientes que estão naquele solo, é essa análise física. Seria o primeiro ponto. Você entender como está o seu solo. Na minha visão, sim. Quando eu vou numa propriedade para começo de conversa, a primeira coisa que eu te pergunto é o histórico da área, né? Então, a pessoa, ela relata o histórico de produção da área, então a gente começa a entender como que está a física desse solo. Vou dar um exemplo. Se eu não entendi a física do solo primeiro do que a química, eu posso fazer a correção que eu quiser naquele talhão, que aquele nutriente não vai conseguir penetrar, ou até a raiz da planta não vai conseguir crescer. Então, a física do solo ela é fundamental. Depois, a química do solo, a gente entender ali o balanço dos nutrientes no sistema, né? Qual que é o nutriente limitante. Depois, o pilar biológico. E depois o operacional. Acaba que as pessoas esqueceram também do pilar operacional. É importantíssimo. Então, assim, não existe na agricultura como você trabalhar com um pilar da fertilidade isolado. Então, eu preciso harmonizar essas 4 etapas, né? Física, química e biológica e operacional. Bom, a partir do momento que a gente começou a transitar dentro da nossa agricultura, da fase de abertura de áreas, da construção da fertilidade. Então, muitos produtores ainda têm a visão de quando eles pegou a propriedade. Eu preciso abrir a área e aqui eu preciso adubar demais. Jogar um calcário, depois eu venho e faço a correção com um adubo químico e tá tudo certo. Ele não entendeu que ele já abriu o solo dele, que ele já tem fertilidade e que o balanço dos nutrientes, o equilíbrio deles é mais importante do que ele fazer aquele manejo padrão sem critério, né? Então a gente fala que um diagnóstico do solo hoje, ele é fundamental para você ter sucesso. Você pode ratificar fertilizante, aplicar mais aonde tem um talhão que precisa, menos em outros que não precisam. Então, ele entender esse contexto aí, ele consegue avançar e começar a mapear aonde que está a limitação dele de produtividade, né? Então, para fechar a sua pergunta, a gente faz um bom levantamento de dados, diagnósticos, e a partir daí, sempre olhando, né, o que a gente tem de prática da agricultura tradicional hoje, que é a análise do solo, os parâmetros de fertilidade que já são consolidados, extração e exportação, a gente pode aproveitar esses trabalhos que são importantíssimos para o agro e, com base neles, você implementar o que a agricultura regenerativa tem de bom também, que é começar a dar uma resiliência e o ajuste fino para esses pilares para que o produtor consiga avançar em ter mais produção, né? E, obviamente, a maior rentabilidade. Então, a primeira análise é entender o que aquele solo está oferecendo. Se ele está num processo de compactação, é levar mais oxigênio para essa área. E aí você faz o quê? Um planejamento de uma adubação orgânica, de uma planta de cobertura. Como que seria esse processo, assim? Não, perfeito. Então, obviamente, eu falo muito na física do solo, porque se eu tenho um solo muito compactado, eu não vou conseguir nem armazenar água, que é a base da vida, né? Então, a gente tem que reter umidade, né? E quando você for numa propriedade e você vê logo após uma chuva, obviamente que tem chuvas e chuvas, né? Mas uma chuva que não seja uma chuva tão torrencial, algo assim, se você vê muita água escorrendo, já é um indicativo que a água não está infiltrando, né? Que o solo está bem compactado. Bem compactado. Então, assim, tem várias ferramentas. Hoje a gente tem equipamentos para mensurar isso.
Eu sou um pouco da moda antiga, né? Eu gosto. Às vezes o produtor pode medir a densidade do solo, que é algo que ninguém mais faz, é algo tão simples, a densidade do solo. A raiz da planta, olha a raiz da planta, se é uma raiz que ela não desce ali de uma forma vertical, se ela sempre está. Olha a raiz a planta, ela fala. Basta você observar, né? Então a raiz da planta, às vezes até uma coisa bem prática, uma haste de metal, obviamente que tem um pouquinho mais de critério para tomar uma decisão em cima disso, né? Você ali colocar e ver se está muito difícil daquela haste de metal penetrar o solo. Então, assim, a partir do momento que ele percebeu que ele tem esses problemas físicos, aí ele pode traçar uma estratégia. Tem casos que só a raiz da planta não vai resolver, não vai descompactar, então ele tem que entrar com o aparato físico, né, que é o subsolador, com um trator que vai descompactar aquele solo, e a partir daí, se ele tiver que fazer alguma correção em profundidade, ele já entra com o calcário, é feito ali o perfil do solo, o revolvimento do solo. Tem casos que tem que resetar o sistema, infelizmente. Como seria resetar o sistema? Você vem, escarifica ali o solo. Antes disso, um pouquinho, pós-soja, geralmente a gente faz esse trabalho, né? A gente faz a aplicação do calcário, né, em doses maiores. Aí escarifica o solo, entra com a grade para incorporar esse cálcio em profundidade, magnésio também, tirar o alumínio do solo. Só que eu tenho uma queima de carbono muito alta, né? Eu tenho uma perca biológica gigantesca. Aquela reserva que estava ali, ela já... Então, eu tenho queima de matéria orgânica, então, assim, eu tenho percas com o sistema. Porém, igual eu te falei, a gente resolve o problema físico e químico do solo. Então, logo após isso, eu entro com plantas de cobertura naquela área, no qual eu possibilito aquela planta manter o solo agregado, para ele não compactar novamente, voltar ao seu estado anterior, até às vezes pior, porque queimou um pouco mais de carbono. E daí eu começo a reestabelecer a minha biologia novamente, porque eu trago plantas de serviço, ou plantas de cobertura, ou plantas amigáveis. Existem várias nomenclaturas para plantas de serviço, e a lista vai, né? Que vão ajudar. Mas eu faço isso uma vez só. Então eu faço esse reset de sistema quando eu vou abrir área, que é o que a gente orienta, porque se você manejar corretamente isso, não precisa fazer. Isso é para fazer uma vez só, com critério, né? Mas, obviamente, a gente sempre vai estar acompanhando e orientando, mas se você faz a abertura correta desde o início, é só mantê-la. Então, para mantê-la depois, eu posso consorciar plantas de cobertura que vão amenizar a compactação. As plantas de cobertura conseguem até 2 metros de profundidade ciclar nutrientes, vir para a superfície novamente. Extensão de raiz, você fala. Extensão de raiz. Ela vai lá na profundidade daquele nutriente, que, por exemplo, o potássio, que tem uma lixiviação, né? Ela consegue pegar isso, trazer para a superfície e fazer uma ciclagem, né? Então, são plantas realmente de serviço. Então, você consegue organizar, fazer esse balanço de cálcio e magnésio em profundidade, restabelecer ali novamente com planta de cobertura a biologia do solo. E posterior a isso, eu começo a pensar na minha, que eu quero entrar agora na questão da biologia do sistema, né? Eu acho que o produtor, ele precisa entender que daqui para frente, a parte biológica do solo são os garçons da planta. Então, se ele consegue ter uma grande quantidade de garçons servindo a planta de uma forma bem específica, né? Ele vai economizar com fertilizantes, ele vai ter a nutrição superior para essa planta. E, em exemplo, a gente sabe que, falando de soja agora, é uma leguminosa que demanda muito nitrogênio. Então a gente sabe que grande parte desse N da soja, até 80% dele, é feito através de uma fixação biológica de nitrogênio. Então, assim, você pode potencializar
esses inoculantes para nutrir mais a planta. Você pode... a pesquisa tem avançado bastante hoje, inclusive grandes empresas, né? A indústria também já percebeu... Esses seriam os garçons, então. Isso, a indústria já percebeu que o uso de biológicos no sistema vai aumentar e bastante, né? Então, a pesquisa tem avançado em tentar trazer mais cepas mais eficientes para ter uma fixação maior de N para o sistema. E acaba que você tem ferramentas para tratar doenças de solo de uma forma mais preventiva, com alguns fungos, né, com algumas bactérias. Então, existem bactérias que ajudam a solubilizar até o fósforo que está travado, absorvido no sistema. Então, se você potencializar ali esses garçons, a planta vai ter uma eficiência melhor e também pode te ajudar a ter uma redução de compras de insumos de fora. Então, aí começa a entrar a verdadeira agricultura regenerativa na prática, né? Então, eu uso plantas de cobertura, uso de biológicos, eu posso usar coletor de esporos para mensurar como que está a questão de foco de ferrugem asiática, que é um grande problema para a cultura da soja, né? Eu tô falando um pouquinho de soja aqui porque é mais o nosso dia a dia, né? E tá na região que você também tá aqui, tem bastante, né? Não, e é mais fácil para as pessoas associarem também, porque eu acho que é uma cultura que, né, o Brasil inteiro praticamente tem Exato, acesso, tem proximidade. Eu acho que é interessante essa análise, né? E eu queria voltar um pouquinho. Você falou muito dessa questão da produção de carbono, né? Que aumenta essa produção de carbono no solo. A gente fala muito da comercialização, né, de crédito de carbono, principalmente em áreas de reflorestamento, em áreas preservadas, mas com o solo nessas condições e nessa qualidade, já é possível fazer a comercialização de crédito de carbono em áreas produtivas? Não, perfeito. Então, não me deixa esquecer de falar das ferramentas totais da agricultura regenerativa, né? Pra não perder o foco. Porque o assunto é bom, então uma coisa puxa a outra, né? São muitas variáveis. Bom, crédito de carbono, CPR verde, aí vai a lista, né, de opções que o Brasil tem um mercado gigantesco pela frente, novamente, uma outra oportunidade. O produtor precisa entender que ele não vai ficar rico com isso. Ele não vai ser o que vai realmente... Garantir a aposentadoria dele. Não, o produtor, o DNA dele, o chamado dele é produzir. O próprio nome fala produtor, né? Então, acaba que o crédito de carbono eu vejo que serão incentivos para aquele agricultor que consegue comprovar, e hoje finalmente já tem metodologias que estão numa certa unanimidade de consenso, porque até o momento, até dezembro do ano passado, não tinha um consenso na própria pesquisa como mensurar esse carbono. Então, a partir do início desse ano, já começou a criar mais metodologias que são um consenso geral. E como que eu vou te falar isso aqui, né? Eu sei de alguns produtores que venderam esse crédito de carbono já. Então já é uma realidade, é um mercado muito dinâmico. Tem momento que... Já é uma realidade, isso é importante. É uma realidade... Não é só uma ideia, não, a gente tem algo concreto. Já tornou-se algo que virou dinheiro de fato. Eu conheço alguns deles que receberam isso. Só que o mais importante, aí eu volto lá atrás na nossa conversa no início. O produtor ele precisa começar a montar o histórico da produção dele, o que ele usa, banco de dados, informações, que até nisso vai ajudar ele. E assim, eu vejo que tem uma crescente, tem uma demanda. Eu creio que eu já teve clientes nossos que recebeu incentivos fiscais, porque tratava os passivos ambientais da forma correta. Então, assim, existe uma política voltada para esse segmento, né? E então o agricultor que se organizar melhor os seus números, esse balanço de informações com base em análise, em dados,
certificados, ele está na frente, né? Então, é um mercado que vai ajudar o produtor a ter um custo com equipe da fazenda, com alguns insumos, né? E tem alguns incentivos para mais para frente a gente vai tocar na questão de algumas ferramentas, né, de usos e tem alguns financiamentos que ajudam o produtor a comprar certos insumos com um preço melhor, porque são insumos que vão trazer vida para o sistema, né? Vão regenerar aquela propriedade. Em exemplo desses, as rochas, né? Que é um assunto bem mais complexo e mais dinâmico. Então, assim, é algo que eu acho que veio para ficar e o produtor ele tem que se organizar para ter essas informações para que o seu comprador, assim que for, realmente eu preciso comprar de tal propriedade, ter isso documentado e esse storytelling, digamos assim, né, mais concreto, né. Então, assim, por quê? Porque a agricultura do Brasil, se feita da forma correta, ela fixa carbono no solo. Então, mais uma vez, vai ter um nicho de mercado específico para isso. Interessante isso e principalmente assim, a gente falou, né, sobre essa possibilidade. Mas, claro, é um incentivo. Como você falou sobre a questão dos dados. Os dados, eles são importantes em toda ponta. A gente está falando de uma margem de lucro muito apertada. Sim. Se você não tiver esse controle de investimento e, como você falou lá, do furo do balde, para ver para onde está indo o seu investimento, você não vai conseguir ter esse equilíbrio nunca, né, entre o valor de investimento e o valor do lucro líquido. Agora, isso também é importante justamente para o incentivo, porque o produtor, claro, como a gente sempre defende, né? O produtor, ele quer melhorar a sua propriedade, ele quer preservar o meio ambiente, ele quer ajudar. Agora, se ele tiver um incentivo, mais ainda, esse processo vai ser acelerado, né? Com certeza. Até eu gosto muito de usar uma frase, show me the money. Não existe sustentabilidade, não existe produção verde no vermelho. Vou deixar isso bem claro, que não existe sustentabilidade que não seja também a financeira, né? Então, a ideia é que o produtor tenha, sim, mais, digamos assim, mais rentabilidade com essa agricultura regenerativa. Ponto final. A partir daí, esse é um ponto que eu falo com uma certa tristeza, enquanto o brasileiro, não entender que nós somos 214 milhões de pessoas hoje no nosso país, né? E temos 5 a 6 instituições de crédito. Então, como dizia o nosso saudoso ministro da Economia, Paulo Guedes, são 214 milhões de patos e 5 a 6 instituições de crédito. Então, começa por aí. O produtor rural, não é que ele não quer preservar. Ele preserva lá no mínimo 20% da propriedade mata ciliar, reserva tal, APP. Não que ele não queira investir, eu estou pensando especificamente em pastagens degradadas agora. Não que ele quer deixar ali o capim rapado, o gado passando fome, que são alguns casos no nosso país ainda, infelizmente. Não é que ele quer, ele não tem crédito para comprar um calcário, comprar um óleo diesel, terceirizar, porque ele não consegue fazer o giro. E se tem acesso ainda com uma taxa de juros altíssima e ainda com uma dificuldade, como a gente viu recente, né, a questão do próprio Banco do Brasil, que é a principal instituição financiadora do agro, que deveria justamente estar sendo esse incentivo, porque é uma instituição de parceria público-privada também, né, que deveria ser um fomento do governo. E teve um prejuízo histórico que a gente nunca viu antes, em um momento que justamente o produtor, a gente está crescendo no mercado, o Brasil está despontando com tecnologia, com produção, e aí não tem esse apoio quando mais precisa. Exatamente. Então, assim, eu vejo o pessoal reclamando, o Brasil tem em torno de 9% em pastagens degradadas. Eu tenho, pelo que eu já conversei e por ser produtor rural também, eu tenho certeza, não é que o cara não quer fazer, é porque ele não tem recurso, né?
Até porque Então, ele assim, tá levando prejuízo, né? Se o gado tá com uma passagem ali que não vai engordar, não vai gerar rendimento, ele também tá tendo prejuízo, né? e aquele pecuarista, no caso, o produtor que não, não quis ou não quer mudar, é porque lá atrás, quando ele tentou efetuar essa mudança, a matemática não fechava. Por quê? Porque tá, juros altos e o prazo de empréstimo baixo também. Então, assim, eu tenho certeza, se instituições de crédito, no dia que o Brasil tiver várias, igual alguns países desenvolvidos, que ele tem acesso lá para pagamento com muitos anos, ele vai sim, ele vai reformar a pastagem, ele vai ser mais eficiente no que ele faz. Então, a gente sempre esbarra na questão do crédito. Então, eu vejo que a sustentabilidade, ela começa na forma mais simples, que é a financeira. Então, eu quero que o Brasil faça uma agricultura mais regenerativa. A gente já faz em grande parte. O agro brasileiro ele é um exemplo quando você compara com outros países, O né? próprio plantio direto, né? É uma atividade feita há muitos anos e eu acho que até inconscientemente o produtor foi observando isso, né? De ver que a terra ela se mantinha melhor se ele não ficasse arando a cada ciclo, né? Não, perfeito, perfeito. Então, assim, eu vejo que passa por isso. Nós precisamos de instituições de crédito que financiem o produtor rural para que ele consiga, de uma forma mais eficiente, corrigir seu solo e todo mundo ganha com isso, né? Então fixa mais carbono, vai ter um solo mais resiliente e também incentivar o uso dos bioinsumos, que eles são uma ferramenta que para toda a sociedade sai ganhando com isso, né? E o Brasil, novamente, é líder, é um país busca muito e é impressionante. A gente tem associações de produtores que estão unindo para tentar trocar experiência. O Grupo Gaás é um exemplo disso. E o produtor brasileiro, ele quer. Eu posso dizer que 24 horas do meu dia, digamos assim, como produtor rural, ou eu vou fazer um churrasco com os amigos, é produtor rural. Não tem como eu sair fora disso. Não sai dessa bolha, né? Tem a bolha, sim, mas o dia a dia. Então, assim, em todos os aspectos que você conversa, ele é o primeiro a querer preservar. Ele já sabe, o produtor sabe que se ele não preservar o solo dele, o sistema dele, ele não vai colher soja, o milho, o café, o cano, seja o que for. Ele sabe que em solos tropicais hoje, preservar matéria orgânica é a coisa mais importante que ele tem dentro da sua propriedade, né? Preservar ali se eu conseguir incrementar a matéria orgânica, eu vou reter mais água, se eu reter mais água, eu tenho mais produção, e assim a lista vai por diante, né? Então, assim, até em períodos de seca, aquela área ali que se ela vai ter uma matéria orgânica, ela não vai passar por um estresse hídrico tão forte como em uma outra área que não tem essa preservação, né? Perfeito. Ele vai ter um ambiente mais resiliente, né? Então, assim, para resumir sua pergunta, eu vejo que nós não podemos deixar tudo nas costas do produtor rural. Nós precisamos de empresas. Eu creio que esse crédito carbono vai ajudar equalizar um pouco mais isso, né? Empresas que realmente têm um consumo de combustível fóssil altíssimo. Para o seu exemplo, o produtor rural, o seu José lá, que faz integração lavoura, pecuária. Então, vai ter um equilíbrio quando começar de fato a avançar essa pauta do crédito carbono, né? E cada ano que passa, mais verbas estão sendo liberadas para esses segmentos da agricultura regenerativa. Então, a gente crê que o Brasil tem uma oportunidade gigantesca. A gente já entendeu isso como consultoria. A gente está tentando documentar os nossos clientes da melhor forma possível, mais eficiente, já um pouco dentro do que a legislação vai querer, com base em análises certificadas e tal, para que quando esse mercado virar, a gente, tem uma listinha de produtoras que vão colher o fruto do que fizeram, só que eu vou deixar bem claro, eles fizeram essa transição não tanto na questão financeira,
Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei com a compostagem na área do meu pai, não foi pela questão do crédito de carbono. Isso nem existia na época. Foi Nem pela se questão. falava, né? Não, nem se falava. Foi pela questão agronômica. Ver a CTC do solo aumentar, ver a fertilidade no geral por si, né, melhorar, ver a questão da parte biológica aparecer minhoca no solo, a parte física reter mais água. Produção, eu quero colher mais grão por hectare. E, obviamente, com um custo menor, né? Sim. Então, assim, o que sempre me atraiu, falando agora da adubação orgânica, foi a questão agronômica. E, de repente, a gente vê num novo cenário de, opa, a gente tem a possibilidade do crédito de carbono aí, tem a CPR verde, assim, a lista vai por diante. Então, o produtor, ele começou pela questão agronômica, para ele ser mais eficiente, e agora, ele, no futuro próximo, a gente está mapeando ainda isso tudo, né, que todo dia, basicamente, muda a legislação e tal, ele possa ser reconhecido por cuidar do solo de uma forma mais eficiente, né. Que legal. Eu queria falar principalmente da parte prática, do acesso, principalmente a esses biofertilizantes, né? A gente falou sobre esse conceito on-farm, que é você pegar, como você deu um exemplo do passivo ambiental, que é o resíduo lá dos aviários, que pode ser o resíduo de um confinamento, que pode ser matéria orgânica, que está lá disponível, e produzir um biofertilizante dentro da própria fazenda. Mas a gente tem também a indústria desenvolvendo uma pesquisa forte nisso também, né? Como que você avalia esse paralelo do desenvolvimento, tanto da indústria de biofertilizantes, quanto o conceito do on-farm? Não, perfeito. A indústria, ela entendeu que se ela pega um fertilizante, que igual os fertilizantes orgânicos são completos, né? Até vou abrir parênteses aqui para uma fala que eu gosto muito, para ficar um pouco mais didático, né? Mais ilustrado para quem estiver ouvindo aqui o nosso podcast. Não existe fonte de nutriente mais eficiente do que aquele que trafegou dentro do trato digestivo de algum animal. Ponto final. Esse é o melhor nitrogênio, o melhor fósforo, o melhor potássio, cálcio, magnésio, enxofre, a lista vai. Então, dentro das fontes orgânicas de resíduos, a gente tem ali os macros, micros, é um fertilizante completo. Uhum. Então, mas isso não é a parte mais cara da doação orgânica. Aí que está o pulo do gato, digamos assim. Então, se você pega ali uma matéria orgânica estabilizada, ela é riquíssima em ácidos orgânicos importantíssimos para o solo. Então, se eles pegam um pouquinho daqueles ácidos ali, aquelas enzimas, e tenta revestir ou passar uma película num grânulo de um fertilizante mineral, você vai ter um fertilizante um pouco mais completo do que só um adubo que tem NPK. Então, a indústria entendeu, novamente, já entendeu que o estágio de abertura de áreas no Brasil, ele já começou a passar. A gente tem áreas hoje que está 40, 50, 60 anos que já são lavouras. Está na hora de virar a chave, né? 60 anos que já são lavouras e adubação. Tem gente que a adubação até hoje é igual quando ele abriu. Então, olha a reserva de nutriente que esse solo tem. Eu te dou um exemplo disso prático. Na área nossa lá, por curiosidade, eu fiz uma análise de fósforo total. Chama fósforo total. Mandei para o laboratório. Na análise do solo, mostra apenas o que está lábio, o que é disponível para a planta, né? Eu vou simplificar para ficar uma coisa mais fácil de entender aqui. Então, você pode pegar o fósforo lábio, está em torno de ali, 50 ppm, 60, que é um fósforo muito alto para a região nossa. A gente acha alto. Quando eu pego o fósforo total, que está absorvido naquele sistema, está em torno de 850. Nossa! Até próximo de 1000. Só que está absorvido isso. Uhum. Então, a minha única forma de eu acessar esse fósforo que está ali travado em argila, em alumínio, são micro-organismos. Então, aí que começa você entrar com esses garçons dentro do seu sistema para você começar a acessar essa poupança que lá atrás seu avô, seu pai fez, para você começar a não precisar comprar fósforo, né?
Então a gente tem Que é quando a gente chega no processo das ferramentas, como você estava explicando. ferramentas, né? Então isso é uma delas ah, então a gente vê que existe várias ferramentas para cada contexto que você pode reduzir a quantidade de fósforo solúvel, né? Aí eu vou abrir um novo leque da nossa conversa aqui. O Brasil tem bastante sobras de fosfatos. O que são fosfatos? Tem os naturais, decantado, precipitado, não reativo, da indústria. Fontes que o preço por ponto é mais barato, só que são menos solúveis em água, né? Choveu, assim, a água não vai liberar 100% dele. Só que, se eu tenho já altos níveis de fósforo no meu talhão, eu posso usar uma fonte um pouco menos reativa em água, que eu consigo manter aquele fósforo que vai sofrer ali um ataque de micro-organismos, que pode depois liberar para minha planta com um fosfato com um preço por ponto bem mais em conta. Então, assim, são estratégicas e o mercado ainda fica muito focado em o que é solúvel em água. CNA mais água, tem que ser solúvel e tal. E, obviamente, deixar bem claro, para fazer essa transição precisa de critérios técnicos. Então, para você transitar de um sistema para outro de uma forma segura, sem colocar em risco o patrimônio seu, do cliente, né? Então os fosfatos são uma possibilidade boa para o Brasil, para ter uma dependência menor. Aí tem a questão dos silicatos de potássio, que é uma conversa um pouco mais profunda, técnica. mais técnica. Aí tem os silicatos de magnésio. Então a gente tem aí tem os pós de basalto, que eu gosto muito, que agrícola, né? Os famosos pós de rocha, de maneira geral. Para simplificar, qualquer rocha moída torna-se um pó de rocha. Sim. Então, olha o tamanho do leque que a gente pode conversar aqui, né? Que, inclusive, o calcário é um pó de rocha. Pó de rocha. Que é um pó de talvez rocha. seja o mais conhecido, né? E o mais utilizado. Que é o que virou a chave do agro do Brasil, né? É que o nosso saudoso Alisson Paulinelli, que, inclusive, ele também é um grande... Era, né, na verdade, um grande defensor da agricultura regenerativa, visionário. Ele viu que a nova etapa que o Brasil vai liderar é essa agricultura. E, assim, um exemplo, né, os pós de basalto, existem critérios para utilizar eles, existem produtores que não estão prontos para usar essas ferramentas ainda, por questões de ter teores no solo ali que realmente, para simplificar, se eu aplico uma fonte, liberação gradual, mais lenta, e eu tenho um solo que ainda falta o básico, eu coloco uma cultura de ciclo curto e rápido, é matemática. Vou faltar nutriente para a planta. Ela não vai conseguir fazer a absorção. Não tem tempo hábil para fazer isso, né? Então, existem conceitos para você começar a implementar de acordo com a análise do solo e um contexto geral, como que está a física desse solo e assim por diante, né? Eu queria só que você falasse disso, desse contexto, porque o primeiro ponto é o quê? Você entender que você não vai virar a chave do dia para a noite. Exato. Ele faz parte de um processo, né? Exato. E você vai fazendo esse processo de forma escalonada. Você não vai começar lá do dia para a noite, como você bem colocou. Existe o produto, a análise do solo e a formação da equipe que vai fazer a manipulação desses produtos, né? Então, como que você visualiza essas etapas desse ciclo? Você mesmo falou que na sua fazenda são 8 anos, né? Já fazendo esse trabalho e você ainda não chegou onde você quer 100%. Exato. Porque existe esse tempo de maturação também do solo, do processo, né? Exato, Eu vou deixar um pouco mais aberto aqui a conversa para aquele produtor que ele quer adquirir os insumos, né? Tem aquele produtor que tem um perfil de produzir na fazenda, ele vai ser mais eficiente, ele vai ser mais... tudo que você faz dentro de casa, você consegue monitorar melhor, controlar melhor, então reduzir custo. E aí nesse produtor você fala o que tem, por exemplo, já um passivo ambiental. Perfeito.
Perfeito. Pensando na questão da produção do fertilizante, né? Sim. Então, fertilizante. E que ele não tenha, mas que ele tenha um perfil de fazer na fazenda, ele possa comprar. Na região sempre tem alguém que tem lá confinamento, Que precisa fazer esse descarte. leiteria, granja de aves, algum resíduo que esteja ali perdendo ou que não esteja sendo bem aproveitado, né? Então, que ele traga isso para a sua fazenda. O equipamento, ele basicamente tem tudo na propriedade. Ele tem que, às vezes, comprar ali um compostador, que é a máquina que vai ajudar a ajustar a umidade, trocar o oxigênio e fazer ali, que é um processo fermentativo também. E daí ele vai poder, com base na análise do solo, fazer uma receita e fazer a junção das duas pontas, né? De acordo com a cultura. Porque ele não vai precisar de um processo industrial, assim, é basicamente esse misturador. Como é que funciona na prática a construção? Você faz uma camada do resíduo e acaba fazendo essa mistura? Como que é? Então, eu vou passar aqui um dia a dia, eu chegando numa propriedade que tem muito resíduo e como que é o nosso passo a passo, né? Então, cheguei na sua propriedade, da Catherine, Catherine, a gente faz um levantamento, você produz aqui ou você comprou com preço muito barato, aí está o ponto, né? A oportunidade. Grande parte dos produtores rurais estão obcequiados ou não obcequiados, ou às vezes preocupados com o preço da adubação mineral e esquece os resíduos que estão próximos da propriedade dele, que pode ter oportunidade com preço por ponto bem mais interessante, de um adubo muito mais completo do que tem na indústria. Então você fica às vezes focado demais, essa é a palavra, focado demais em fertilizantes que vêm de fora, ao invés de comprar uma cama de frango, um esterco bovino que está com preço bom aqui próximo de você. Bom, aí presumindo que esse cliente ou comprou ou tem o passivo ambiental na fazenda. Então a gente faz um levantamento do que ele tem na fazenda, a quantidade que ele vai conseguir produzir desse fertilizante, para saber a dose que vai cair por hectare, e com base na dose, que você vai conseguir, para produzir um adubo orgânico de qualidade, eu preciso de 3 pilares. Eu tenho que ter uma parte vegetal, animal e mineral. Essa composição perfeita, né? Tem situações que a gente faz só o que é obrigatório para ter uma boa fermentação, que é vegetal e animal. O mineral eu posso, às vezes, passar sem, que eu tenho uma fermentação legal ainda, né? Bom, então, aí com base no que ele tem disponível na fazenda, como que está a análise do solo desse produtor, a gente acha uma dose por hectare e com base na dose, a gente sabe se vai ter que complementar com uma fonte que é um pouco mais solúvel ou se só a adubação com composto vai ser suficiente para nutrir o que a cultura e o solo dele precisa, né? Então, aí existe casos e casos. Eu quero dar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro. Tem pessoas que linkam fertilidade do solo com a questão de se meus mapas da análise do solo vierem todos verdes ou azuis, com a fertilidade altíssima, eu tenho um solo fértil. Então tem pessoas que linkam qualidade do solo com fertilidade. E eu vou pegar um gancho para conseguir fechar aqui o raciocínio. E obviamente, o solo fértil ele tem que ter bons índices, né, de nutrientes nele. Ponto. Só que junto com isso, eu já peguei situações de a gente pegar um solo, eu até brinco com alguns consultores, com alguns amigos, né? Eu pergunto, vou falar um português mais claro aqui, essa terra aqui é boa? O pessoal fala, nossa, que solo bom, boa demais. E realmente está boa, né? Está com altos índices de nutrientes no solo, só que quando você planta ali uma soja, um feijão, é raiz pequena, preta, a lavoura toda desproporcional, uma lavoura doente. Então, o pilar químico está excelente, porém o pilar físico-biológico ficou aquém. Então, tem situações que são áreas irrigadas, que fazem 2 safras e meia por ano, 3 safras por ano, às vezes, que a gente faz uma formulação de adubo específica só para combater ou equilibrar doenças de solo. Então, eu tiro
os nutrientes do composto, não coloco fontes de fosfato para enriquecer o fósforo, fontes de cálcio, enxofre, não precisa. A fertilidade está boa. Eu preciso apenas trazer substrato orgânico estável, que são alimentos para os fungos e bactérias que estão no solo, mais uma gama de organismos benéficos que vão ajudar a equilibrar aquele sistema. Então, cada caso é um caso. E tem casos que a compostagem ela também serve para nutrir a planta, que é uma cultura, que é um solo que vai apenas com 3.000 quilos ou 2.000 quilos, eu consigo entregar o que a cultura precisa de acordo com a fertilidade, né? Então, dá para ver o tanto que não tem receitinha de bolo, é uma coisa bem personalizada, específica para aquela propriedade, para aquele produtor, né? E por isso também é um processo, né? Você É um não vai processo. corrigir tudo na primeira safra, no primeiro ciclo, né? Você faz uma primeira correção, aí você produz, aí você avalia de novo, faz uma outra correção. E eu acho que esse é o ponto, assim, que eu gostaria muito de extrair da sua fala. Você não vai virar essa chave a partir do ano que vem eu vou fazer agricultura regenerativa. Não, faz parte justamente de um processo, né? É um processo, né? Então, voltando lá na pergunta anterior, o produtor que não tem resíduo, o produtor que não tem acesso para comprar um bom adubo orgânico, existem boas empresas que vendem também, é importante entender isso. Ele pode começar com o básico, que é o quê? Começar a implementar plantas de cobertura na sua propriedade. Bom, estou com caixa apertado, não consigo abrir mão da minha segunda safra. Pessoal, é muito importante você mapear os talhões em que a produtividade da segunda safra não esteja boa, esteja apenas empatando. Você perde com 2 vezes tem que plantar área, custo operacional. É muito mais, às vezes, estratégico você olhar na linha do tempo. Você pega a sua propriedade e olha ela em 10 anos. Eu preciso construir uma base sólida que, independente do clima, eu consigo manter uma produtividade média que seja satisfatória. Então, assim, pegue essas áreas que estão com uma rentabilidade baixa na segunda safra ou até na primeira, mapeie elas e tire a safrinha se for preciso. Não precisa substituir toda a área, né? Não, Mas esses começa talhões em específico. exatamente. Retire a segunda safra, monitore como que está a compactação do solo, se for preciso, escarifique a área, introduza plantas de cobertura, mix de plantas. Aí é muito importante um bom diagnóstico, porque se eu entendo que eu tenho doenças de solo naquela área, eu tenho plantas específicas que vão ajudar a combater aqueles Não é patógenos. só uma planta de cobertura, né? Não É é a só planta uma específica. planta, e pode ser até várias. Esse ano eu vi uma área que tinha 14 plantas. Jura? Nossa, eu 14 ia falar que eu já plantas. tinha visto de 7, com um mix de 7 plantas de cobertura, que eu achei bem interessante. Esse tinha 14. Então, olha o tamanho que é a gente poder tentar trazer essa biodiversidade de raiz ali para o sistema, para você conseguir já combater doenças de solo, cuidar da compactação. Eu não consigo abrir mão da minha segunda safra por questões financeiras. Então, escolhe os talhões que vão plantar mais cedo, que vai ter um bom índice pluviométrico de chuvas, e consorcia com o milho na dose correta para ajudar a produzir. Aí eu vou voltar um pouquinho de novo. Por que o milho? Eu estou dando um exemplo da cultura do milho, né? Mas pode ser com Que é um sorgo, ciclo. Tá. com Achei girassol. que era especificamente porque o milho tinha um desempenho melhor nesse caso, assim. Não, eu estou pensando em culturas que são mais naturais o produtor utilizar na segunda safra, Sim. né? Então, obviamente, tem que entender qual que é a cultura que ele vai estar plantando e ter uma orientação técnica, né? Então, a gente volta tudo na base inicial. Hoje, é muito importante o produtor rural investir em consultorias independentes, consultorias que não têm vínculo comercial. Sim. É fundamental isso, fundamental, que para ele ter uma informação imparcial, ter realmente um profissional que
que não tenha, viu? Vou Sim. deixar claro isso. Tem, Não, mas eu sempre mas acabo tendo um viés, né, de imparcialidade, assim, aliás, de parcialidade, né, porque é óbvio que se eu estou fazendo uma consultoria, eu quero vender meu produto. Então, quando a gente está falando, a gente já vem da indústria de um modo geral, que é muito, como eu posso dizer? É muito carnívora, né? É um mercado assim muito fugiu a palavra. Muito competitivo. É um mercado muito competitivo. E as próprias multinacionais que hoje detêm a grande parte dos produtos, elas também estão investindo em pesquisa. com certeza, né? E, sim, obviamente que aquele profissional, ele tem metas a serem cumpridas, né? E então ele tem que vender. Ok, isso é um ponto, mas não que também não tenhamos, né, bons profissionais. Só que, na minha opinião, como consultor e como produtor rural também, invista em consultorias que não tenha viés comercial, que sejam independentes, que realmente vão fazer um bom diagnóstico de solo e te falar, ó, a gente, olhando em 10 anos a sua propriedade, o caminho melhor é por aqui. Mesmo que nos primeiros anos a minha rentabilidade fica um pouquinho menor ou empatada, mas ao longo do tempo eu consigo reverter, né, e virar essa página. Então, ele pode começar com plantas de cobertura dentro do seu sistema, a começar a usar biológicos que vão ter um efeito de combater patógenos de solo sem deixar um residual negativo para que afete também a biologia do solo, né? Aí, junto com isso, eu volto um pouquinho no tempo para exemplificar o que aconteceu com o nosso grande advento da agricultura regenerativa, que foi o plantio direto. Regra número 1 do plantio direto: rotação de culturas. Número 1. O que nós fazemos hoje? Plantio na palha. Soja, milho, soja, milho, soja, milho. Soja, milho, a partir de muito tempo, eu começo a gerar um saldo negativo de carbono para o sistema. Então, tem menos carbono, eu vou ter mais compactação de solo, que vai ter uma baixa oxigenação do sistema, que vai favorecer patógenos proliferar. Então, eu começo a criar problemas para o meu solo. Essa foi a primeira lição que eu aprendi com meu pai. Nós plantávamos... seu pai é produtor rural. Eu tinha esquecido disso. Nós plantávamos cebola e o vizinho plantava tabaco. E aí, até um ponto que meu pai falou assim, não, a gente vai trocar de terra com o vizinho. E eu não entendi por quê. Eu era muito jovem ainda. E aí ele me explicou justamente essa questão. Meu pai não é engenheiro agrônomo, ele não é especialista, ele aprendeu, né, observando na prática. E ele falou justamente por isso, porque a gente tá perdendo rendimento e assim... ele vai produzir melhor aqui, a gente vai produzir melhor lá. Então, esse foi a primeira grande lição que para mim é muito claro até hoje, assim, que não existe como você ficar produzindo muito na mesma área. Eu estou tentando simplificar aqui os termos para a turma entenda de uma forma mais não tão técnica assim. E eu tinha esquecido que você comentou que seu pai é produtor rural, né? Sim, exatamente. Que legal. E é um privilégio, né? Não, com certeza, assim, eu já fazem muitos anos que eu não moro mais com eles, né? Eu continuo acompanhando meu irmão que cuida da propriedade. É um conceito muito mais de agricultura familiar, né? Você não tem uma grande produção, porque é uma característica também do estado de Santa Catarina, né? A gente tem pequenos produtores em áreas muito pequenas de terra, então você acaba tendo uma rotatividade de cultura muito maior. Sim. Então, por exemplo, a gente plantou milho, tabaco, cebola, feijão. Você tem um ciclo entre safra e safrinha muito mais diversificado do que a gente observa aqui no Cerrado, por exemplo. Aqui é muito grão, né? A gente tem Brasília, aqui a gente tem muito HF ainda, você produz muito HF, mas quando você sai um pouco aqui do entorno do DF, é muito grão, de modo geral, né? E você não tem tanta rotatividade de cultura nesse sentido. Não, perfeito. É o exemplo perfeito. Então, a gente esqueceu a regra número 1 do plantio direto, que é rotacionar as culturas, aumentar a biodiversidade.
E com o plantio na palha, acabou que o nosso saldo de carbono fica negativo, que favorece esses problemas, tanto doença do solo, redução de produtividade, retenção de água do solo. Então acabou que quando o produtor começa a fazer soja, milho e braquiária, ele já fecha um saldo positivo de carbono, então ele começa a regenerar seu solo. Então, novamente, ele começa a implementar a agricultura regenerativa, que é pró-agricultor. Você entendeu? Porque ela melhora o ambiente. Que incrível, né? Qual é o produtor que nunca fez isso? Que nunca fez esse ciclo, né? Talvez faltava só justamente essa virada de chave, dele entender a necessidade, né? E eu acho que isso que você falou é muito interessante, que ele já entendeu. Entendeu? E esse ponto que você comentou, o nosso tempo aqui é curto, então não quero abrir muitos tópicos de conversa, né? Mas eu já aprendi desde cedo também isso, né? Converse com os cabeça branca. E para mim hoje, até hoje, às vezes eu prefiro ir conversar com um produtor que está lá há 50 anos plantando, às vezes, do que assistir uma palestra. Com certeza. Porque a prática e a experiência e o homem do campo, ele observa, né? Ele aprendeu a observar a natureza e tentar copiá-la. Então, é um outro princípio da agricultura regenerativa. Até porque não tinha internet, né? Não tinha internet. Então, a gente tem que tentar copiar o que a natureza faz. E quando eu começo a usar princípios ativos que são sinérgicos a ela, a gente já entendeu que é um modelo campeão. Com certeza. Eu não vou... Tem um conhecido meu, ele usou o termo, né? Falou assim, nossa, eu sentia muito ruim... porque eu acordava de manhã, eu tinha que matar. Eu me sentia um terrorista, eu só matava. E quando ele entendeu que você pode usar ativos biológicos que vão ter sinergia com a cultura, com o ambiente, fazer esse controle de forma mais natural, né? Natural, que vai gerar um residual maior, ele viu o próprio sistema ficando mais independente. A gente tem vários clientes nossos que você vai na lavoura deles, você vê lá a largata colonizada, você vê a biologia funcionando, né? E a gente sente bem, né? Inclusive, eu vou até fazer um merchan aqui. Claro, fica à vontade. A gente tem um cliente, tem vários clientes que estão bem avançados, né? Mas eu especificamente, pensando lá na fazenda tropical do Eric, ele tem um feijão lá, que ele plantou esse feijão, vai colher, acho que daqui 14 dias, vai colher um feijão que ele passou uma aplicação de fungicida químico porque iria para campo de semente. Já falei para ele, eu quero uns 2, 3 sacos desse feijão, porque eu sei como que foi plantado, a adubação que foi feita, o que foi aplicado para inseticida. Isso é quase inimaginável, né? Eu sei que é um feijão. Aí vamos abrir um outro tópico aqui, que vai ter uma qualidade nutricional superior, ou o termo de biofortificação de alimento, né, que é um outro assunto. Então, é algo que você vai numa lavoura daquela de feijão, você sente bem ali. A gente sabe que eu posso passar a mão ali na folha, entrar na lavoura que... tá tudo certo, né? Então, assim, a agricultura brasileira tem vários exemplos e a notícia, eu quero ser bem positivo hoje, o que eu vim para trazer aqui para o seu público, para você, que existem caminhos, existem ferramentas, invistam em diagnóstico de solo. Às vezes é mais barato você analisar o solo, entender como que tá os parâmetros, ao invés de comprar pacotes prontos, que às vezes... é uma receitinha de bolo, às vezes não, é uma receitinha de bolo que é feita... Que é igual para todo mundo. Exatamente. Então, invista em consultorias independentes, em profissionais que tenham qualidade para te ajudar a transitar, que não vão colocar em risco o seu patrimônio. E eu posso dizer que a nossa empresa de consultoria, a nossa visão é essa. A gente é pró-agricultor e entende que se eu harmonizar o sistema de produção, eu vou ter mais independência,
mais lucratividade, mais resiliência, né? E o Brasil, ele tem excelentes exemplos já bem avançado nesse sentido, né? Legal. O Matheus, realmente, a gente tem muito assunto, mas, né, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim aqui. Eu queria que você deixasse, inclusive, seu contato, seu @, do Instagram, quem quiser conhecer um pouco mais, né, entrar em contato com vocês, qual que é? Tá, a gente pode colocar na tela aqui ou alguma coisa, deixar, mas o meu é Matheus F. Araújo e da nossa empresa chama Agrolibertas, né? Então, até peço que vocês sigam a gente, vai ver um pouquinho do nosso dia a dia no campo, né? E o que eu posso dizer é que a gente, dentro das condições, que a gente roda muita propriedade, conversa com muitas pessoas, a mensagem final que eu posso trazer é que o homem do campo, ele preserva dentro das condições que ele pode. Nesse exato momento, existem muitas propriedades a nível Brasil que estão com trator, com a grade engatada, com caminhão-pipa cheio de água para combater qualquer foco de incêndio que aconteça, que às vezes um cidadão sem a percepção joga um toco de cigarro na rodovia ao lado. Com índice de umidade baixíssimo, como a gente está, é fácil de pegar fogo. Exatamente, causa um estrago gigantesco e o homem do campo está lá, de olho, pronto, grupos de WhatsApp, brigadas aéreas. Então, assim, até nisso o produtor tem a preocupação. O produtor também, ele quer que o solo dele melhora, quer produzir algo mais com qualidade superior. Às vezes existem alguns que não chegou a informação para eles da forma que deveria, né? E hoje você tem, eu passei que tem Instagram, tem YouTube, tem um grupo GAS que ele pode aprofundar, né, também nisso aí. Até em breve vamos ter também em Rio Verde a SyncBio, até vou falar um pouquinho dela aqui, que vai ser uma estação de pesquisa do agricultor para o agricultor. Que legal. Que não vai pesquisar produtos, mas sim sistemas de produção, né? Então, assim, tem muitos trabalhos já, propriedades que estão bem avançadas, e vou deixar aqui os meus contatos, até o WhatsApp também, para o seu público, e vai ser um prazer poder tentar ajudar. E o Brasil tem jeito, o povo é bom, é trabalhador, o produtor rural ele quer fazer o certo. Às vezes precisa de um incentivozinho, né? Então, sem dinheiro ninguém faz nada. Então, não existe sustentabilidade que não tenha recurso financeiro para ajudar a implementar na prática, né? Então é isso. Então, queria sempre trazer uma mensagem de positiva mesmo, né? Positiva, de que a agricultura brasileira ela é algo para encher a gente de orgulho. O Brasil é o país do agro, e quando você for consumir ali um produto na sua casa, lembre-se que houve um esforço muito grande para que aquilo chegasse até você, e a gente vai trabalhar para que cada dia que passa a qualidade deles fique ainda melhor. Que legal. Matheus, quero te agradecer. Realmente é um assunto que a gente podia ficar horas aqui falando, né? E são várias caixinhas que a gente vai abrindo e entrando nessa parte mais técnica, mas eu queria justamente disso, trazer um contexto, assim, para quem ainda não está vendo na prática, para quem ainda acha que é algo que está muito distante. Eu acho que você conseguiu trazer muito bem isso para a pessoa entender qual que é o caminho, né? E começar esse processo. Você já está super convidado aqui para voltar, a gente falar né, abrir outras caixinhas para a gente poder trazer esse bate-papo, que eu acho que foi muito positivo. Eu sinto que eu passei um pouco por cima de algumas perguntas suas, e acaba que um assunto linka com o outro e a gente vai, né? Sim. Então, fica à disposição e, obviamente, eu retornando aqui na região de Brasília, é um privilégio falar do agro, divulgar o agro e parabenizar vocês também, porque o agro é muito bom, mas comunica pouco e mal, né? Então a gente precisa de empresas, pessoas que tragam o de fato que é na prática,
São pessoas do bem tentando produzir algo que vai te alimentar, algo que você vai colocar dentro do seu corpo, algo muito particular, muito íntimo, e que vai te nutrir, né? Então, assim, parabéns pelo projeto no AgroPod, e eu espero que vida longa ao programa, porque Amém. nós precisamos. Que bom, esse é o nosso propósito mesmo, justamente dar voz a tudo que está sendo feito de uma forma diferente, tudo que é uma iniciativa, a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade de levar uma informação que seja relevante e seja prática, né? Que seja possível, principalmente. Não adianta a gente trazer ideias que não são possíveis. Então, muito obrigada pela sua participação. De nada. E é isso, a gente encerra mais uma edição do podcast no AgroPod. Eu espero você na próxima semana, a partir das 19 horas. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.